João capítulo 6, ali no versículo de número 16, nós vamos fazer a leitura, ok? Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Diz assim, João 6,16: Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 a 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor, fale conosco a nosso pedido, encha o nosso coração de fé, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que os propósitos que nós levantamos em oração diante do Senhor, que o Senhor possa se mover, ó Deus, e que a sua vontade se cumpra na nossa vida em todas as áreas, na vida espiritual, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida sentimental, ó Deus, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida social. Cuida de todas as áreas e nos mostra qual é o melhor caminho que devemos seguir. Enche-nos da tua santa sabedoria e da tua paz, para que possamos fazer tudo, ó Deus, de forma bem tranquila, porque seguir o Senhor é isso. O Senhor diz que tira fardo pesado das nossas costas e põe um fardo leve. Muito obrigado, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então João escolheu escrever 7 milagres que Jesus fez. Obviamente Jesus fez muito mais do que 7 milagres, mas ele escreve todo o Evangelho, né, por trás desses 7 milagres. E o quarto milagre que Jesus tinha feito tinha sido a multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pães para mais de 10 mil pessoas que estavam com ele no deserto. Jesus ensinou essas pessoas no deserto e multiplicou pães a ela. Depois essas pessoas elas queriam fazer com que Jesus recebesse o reinado. Eles queriam coroar Jesus porque pensavam que Jesus ele ia ser um rei que ia lutar contra o poder romano, contra o César, contra os imperadores, os governadores. Mas Cristo não veio para fazer esse tipo de missão. O reino dele era espiritual. O que Cristo veio fazer foi o sacrifício na cruz para perdão de pecados. Pois bem, depois daquele dia então que as pessoas tentaram coroar Jesus, o que Jesus fez? Saiu. Jesus sempre saía no meio da multidão e ninguém o encontrava. Ele fez uma coisa, ele subiu para cima de um monte e ele foi orar ao Senhor. Então, em secreto, ele fez orações a Deus. O nosso Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Sempre que alguém disser que Cristo é só um profeta, só um milagreiro, só alguém que parece com a divindade, essa pessoa está mentindo para você, porque Jesus ele é Deus, ok? Nós servimos um único Deus, né? E esse Deus ele está em 3 pessoas, ele é um Deus triuno, eles são um, mas estão em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o Deus que veio em carne para trazer então essa salvação para nós. O que acontece então é que Cristo, estando em carne, ele passou por tudo que nós passamos, tentações, dificuldades, problemas, e ele foi orar. Várias vezes você vai encontrar na Bíblia então Jesus se retirando para orar, porque a melhor forma de nós encontrarmos energia para a nossa alma que se desgasta no dia a dia com tantos problemas é a gente ir para diante de Deus e orar. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele subiu no monte e orou a Deus, pedindo então graça, sabedoria, inspiração. Nós precisamos ter tempos a sós com Deus de oração.
Isso às vezes tem faltado nas nossas vidas. Precisamos então separar tempo. Se Cristo, que é Deus, Ele separava tempo para orar enquanto estava aqui nessa terra, e nós, por que não fazemos isso? Devemos fazer isso. Deus continua fazendo milagres, mas faz milagres na vida daqueles que se aproximam dele. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: entre no teu quarto, feche a porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Deus recompensa as orações em secreto que nós fazemos. Então, nós podemos confiar nele. O que acontece então é que Jesus disse aos discípulos: peguem um barco, vão para o outro lado, enquanto eu estou aqui orando. E lá desse lugar que Jesus estava, em cima do monte, dava para ver o barco que os discípulos estavam pegando. Eles estavam numa região ali que chamava Decápolis, que haviam 10 pequenas cidades ao redor. E o plano era o seguinte: o plano era que esses discípulos, dos 12, entrassem no barco e eles contornassem então esse mar, que na verdade não é um mar, é um lago, chamado Lago de Tiberíades, mas eles costumavam chamar de mar. Esse lago tinha 10 a 11 quilômetros de comprimento. Só que tinha uma coisa: esse lago era como se fosse, como se ele existisse dentro de uma depressão. Pensa numa panela de pressão. Esse lago era assim. Então, quanto mais você ia para o meio dele, mais fundo ele era e mais perigoso ele era. Tanto é que se você for em Israel hoje em dia, em alguma caravana, e começar a chover, e você for atravessar ali o lago de Tiberíades, até hoje, mesmo com barcos a motor, essas coisas todas, não é aconselhável sair, certo? Quando acontece isso. Por quê? Porque no centro desse lugar, você vai para a parte mais funda, e ali é uma panela de ondas, certo? Ali vira como se fosse uma espiral, uma espécie de, como é que eu posso dizer, de redemoinho que vai te puxar para baixo, vai acabar com o barco e as pessoas elas vão morrer. Então era um lugar perigosíssimo. Então os discípulos saíram provavelmente nesse barco por volta das 5 às 6 da tarde. Por quê? Porque eles queriam navegar de manhã. E a navegação deles era sempre pela borda da praia, nunca se afastando mais de 1,5 km ali da praia. Eles queriam contornar e Jesus disse: vão indo na frente, depois eu vou encontrar vocês ali na região de Cafarnaum, que era onde Jesus queria ir depois dessa multiplicação dos pães. E acontece então que dentro de toda essa situação, Jesus, ele não chegou no lugar em que ele tinha combinado que estaria para os discípulos pegarem ele de barco. Ele disse que ia orar e depois ia estar numa beirada ali da praia. E Jesus não estava lá. E os discípulos continuaram então navegando. E pelo que o texto indica, esse forte vendaval, certo, que começou a acontecer, essas chuvas fortes, as ondas fortes, elas começaram a acontecer por volta de 1 hora, 2 horas depois, quando eles estavam caminhando. E o texto vai nos dizer que até meia-noite eles estavam lutando contra o mar. E veja bem, quem estava ali naquele barco tinha muita gente que conhecia aquele lago de Tiberíades. Eram homens que trabalhavam lá, que eram pescadores: Pedro, André, Tiago, João, vários então desses 12 discípulos, Então eles estavam ali das 7 da noite até meia-noite lutando para não serem puxados. Se você fosse puxado de 4 a 5 quilômetros para o meio, certo, desse lago de Tiberíades, ali a morte era certa, ok? Era perigosíssimo, como eu estou falando, era uma panela de pressão. O lago de Tiberíades fica muitos e muitos metros abaixo do nível do mar. Então é um lugar perigoso, é um lugar que tem muitas rochas à volta dele, que nos dão a dimensão de como é um lago perigoso, que pode também encher, transbordar ainda mais, dependendo do nível das chuvas que acontecerem. Então Jesus não estava lá, e eles então começaram a entrar em desespero. Esse texto aqui é citado por João, o apóstolo, também por Marcos e também por Mateus. Então nós compreendemos que
foi um episódio muito marcante para os discípulos que estavam nesse barco. Então, nem mesmo a capacidade que eles tinham como pescadores, como homens que sabiam lidar com o barco, foi capaz de tirar eles daquele problema. E aqui nós temos um ensinamento para a nossa vida. Às vezes, você vai ser ótimo no que você faz, mas nem mesmo a sua maior capacidade e a sua maior força vão ser capazes de te tirar de um grande problema que começa a acontecer, ok? E a gente precisa ser humilde para reconhecer isso, porque existem pessoas que estão afogando, por quê? Porque não tem humildade para orar, né, quando a tempestade vem e pedir socorro, porque tem horas que nós vamos pedir socorro nas coisas que nós somos melhores, e aí é que está o problema, porque naquilo que a gente é fraco, a gente já entra diante de Deus e diz, ó Senhor, tem misericórdia, eu não dou conta, faz por mim, a gente já entra em dependência, e o que Deus quer de nós é isso, é que a gente dependa dEle, que a gente abandone, né, a nossa autodependência, a nossa autoconfiança, tem que depender do Senhor, porque Ele é Deus. Mas é muito difícil nós dependermos de Deus em alguma coisa que a gente se acha bom. Porque quando a gente se acha bom, a tendência é que dentro desse se achar bom, o orgulho e a vaidade estejam juntas. E abrir mão do orgulho e da vaidade de dizer, eu não consigo resolver isso aqui, não é uma coisa fácil. Então, a gente precisa aprender a diferença entre ser perseverante e continuar fazendo uma coisa para acertar, e entre parar de dar murro em ponta de faca e clamar a Deus, que é o único que vai nos ajudar nesse momento. É um exemplo? Thomas Edison, ele foi perseverante, né, nos seus mais de 1000 erros, quando ele estava fazendo o projeto para ter a energia elétrica, ele perseverou. Ali havia um caminho de perseverança. Agora você vai, por exemplo, encontrar na Bíblia Jonas, que Deus tinha dito para ele pregar na cidade de Nínive, e ele está resistente, porque ele é um profeta, ele é um homem que é instruído nas leis de Deus, mas ele não quer pregar, porque ele quer que o povo morra, certo? Tinha 120 mil pessoas lá, o povo de Nínive era inimigo do povo de Israel, e Deus disse assim, vai lá pregar para eles. E Jonas não queria, foi resistente, né? Então ele disse assim, dentro do escopo ali da vida de Jonas é mais ou menos assim, eu sei que se eu for lá e pregar a palavra de Deus, o povo vai se converter, porque diante da palavra do Senhor, as pessoas se rendem, e eu não quero que eles se rendam, eu quero que eles morram e sofram todo o mal que eles já fizeram para Israel. Então era um homem que estava dando murro em ponta de faca, por isso que Deus permitiu ele passar por aquela adversidade dentro daquele navio, ser jogado no mar, ser engolido por um grande peixe, depois passar por uma turbulência emocional enorme no capítulo 2 de Jonas, orando a Deus, pensando que ia morrer, aquela coisa toda, e aí ele pede socorro, e aquele grande peixe, ele solta ele praticamente já no rumo da praia, ele chega em Nínive. Então, ele tentou correr de Deus, mas não dava. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se Deus, de fato, existe, certo? Você pode correr de um lado para o outro, mas se Ele existe e Ele ama você e Ele te chamou, Ele sempre vai te puxar de volta para Ele. Isso é uma coisa que a Bíblia nos ensina, e isso é algo muito maravilhoso, porque às vezes a gente quer correr, mas o nosso Deus, com a sua misericórdia e bondade, nos puxa para perto da vontade dEle, que é uma vontade de proteção, que é uma vontade de amor, que é uma vontade de bênçãos. Então, nesse dia de hoje eu estou aqui para dizer a ti, você tem capacidades, certo? Você se esforçou muito para ser bom no que você faz, mas vai ter horas em que o Senhor, elas começam a ser derrotadas pela vida, porque elas começam a perceber que o dinheiro não é capaz de comprar certas coisas. Ontem eu ouvi um rapaz falar que ele foi viajar com um homem muito rico, né? E ele estava dizendo que o homem era muito rico mesmo, né? Só para ter uma ideia, ele citou lá que o jato, o avião particular do homem valia mais de 100 milhões de reais, ok? E aí ele perguntou para esse homem, né? Qual é a coisa que você mais sente falta, que você percebe que o dinheiro não consegue resolver?
Esse homem foi bem enfático, era um senhor já, né, um homem vivido, um homem experiente, um homem que sabia que o dinheiro traz certas liberdades, coisas boas, né, a gente não nega isso, mas ele disse assim para ele, a coisa pior que existe é saber que você pode chamar sua família inteira hoje para ir para qualquer lugar, para Dubai, para Maldivas, para Nova York, passar um tempo bom, visitando restaurantes, visitando lugares paradisíacos, mas não dá para saber se você vai chegar lá e se as pessoas vão estar bem, se elas vão começar a brigar, se vai ter confusão, porque geralmente é isso que acontece. E a Bíblia já alertou sobre isso. A Bíblia diz, é melhor um pedaço de pão seco com paz do que um banquete onde tem brigas. Então ele diz, onde tem muito dinheiro, né, sem essa proteção de Deus, a gente não consegue garantir que alguma coisa que vale muito monetariamente vai valer muito no sentido da prosperidade da vida, de você estar em um lugar bom, que você vai estar sentindo paz, vai estar sentindo alegria, vai estar com pessoas rodeadas que te colocam para cima, que não são pessimistas, que não vão estar brigando umas com as outras. Isso aí não tem como comprar, entendeu? Então, o dinheiro, ele é bom, só que a Bíblia diz que poucos ricos entrarão no reino dos céus, porque colocam a confiança no dinheiro. Nós nunca devemos colocar a confiança no dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele vem para trazer liberdade. Liberdade para que você possa ser uma pessoa livre, certo? E não precise ficar preso a certas coisas ruins, mas também para que você seja generoso, para que você seja uma pessoa que dá a oportunidade de outras pessoas crescerem também, né? Você investe na vida de outras pessoas, né? Toda pessoa que tem muito dinheiro tem que aprender a adquirir o dom de caçar talentos. É assim que funciona, né? As pessoas que mais prosperam são aqueles que se tornam ricos e conseguem avaliar pessoas e ver que aquelas pessoas ali, elas não têm nada agora, mas elas têm no coração uma coisa muito nobre, que às vezes é a pureza, é a humildade. Então elas vão aprender as técnicas todas dentro de uma administração, no que quer que seja, e elas vão crescer, vão se desenvolver e vão ser abençoadas. Então, às vezes, você vai encontrar pouca gente que se torna rica e que já contrata um CEO de nome, porque esse CEO de nome ele vai vir cheio de, como é que a gente pode dizer, cheio de vícios, igual quando a pessoa já dirige antes de tirar a carteira, cheio de vícios, acha que é desse jeito, aquele outro jeito, e não casa as ideias, e aí você vai ter o quê? Vai ter até um lugar onde você pode ajudar um monte de gente, ter dinheiro, mas você não tem paz na sociedade, você não tem paz na família, não vale a pena, gente. Então, nós precisamos orar a Deus e pedir assim, Senhor, me ajuda nas áreas que eu mais tenho capacidade, porque são nessas áreas que eu posso tropeçar por vaidade. Me ensina isso, porque se o Senhor me ensinar isso, eu sei que eu vou continuar andando. É o que a Bíblia diz, a humildade ela precede a honra, a bênção, mas o orgulho precede a queda, a derrota. Se tem uma coisa que é maravilhosa de haver no coração dos seres humanos, é sinceridade, humildade e pureza. Se a pessoa tiver essas três coisas, ela pode não ter nada, certo, no sentido humano, mas essa pessoa, se ela for encontrada por alguém que realmente quer fazer alguém se desenvolver, ela tem tudo para se desenvolver. Então, alguém que tem um coração ensinável, alguém que é puro de coração, alguém que é humilde, essa pessoa avança. E os discípulos, eles mostraram isso aqui, Jesus não tinha aparecido, e acontece o seguinte, eles já tinham andado aí de 5 a 6 estádios, como eu disse, eles já estavam ali sendo engolidos ali, praticamente 4 quilômetros adentro, e diz o texto, verso 20, Jesus, porém, lhes disse, vamos aqui no verso passado, Jesus, então, ele começou a se aproximar do barco e começou a andar sobre as águas. Isso é a Bíblia cita, Jesus andando sobre as águas. E
quando eles viram que era Jesus que estava andando sobre as águas, eles não perceberam exatamente, porque o medo, ele desfigura a oração a Deus, pede para Deus ajudar, mas na hora que Deus vai realmente ajudar, a gente meio que fica ali, né? A gente não quer sair do controle, a gente não quer deixar o Senhor fazer. Então eles ficaram com medo. Então sempre que Deus for fazer alguma coisa nas nossas vidas, o medo vai aparecer, porque toda novidade traz medo, seja novidade negativa ou positiva. Então Cristo, quando Ele se aproxima de nós para nos abençoar, primeiramente vai vir o medo. E o que nós devemos fazer? Controlar esse negócio aí. Por quê? Porque Ele vai nos ajudar nisso. Então, não se deixe paralisar pelo medo. A paralisia pelo medo é um dos principais erros que nós cometemos nessa vida e que nos tiram das promessas de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor, e quem está aperfeiçoado no amor, todo medo é jogado fora. Então, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Não há motivos para medo. Como está escrito, Deus não vos deu espírito de medo, Ele vos deu espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Isso é maravilhoso. Então, nós não precisamos temer. O medo pode vir, mas nós vamos orar a Deus, né, e vamos citar a sua palavra. Senhor, a sua palavra diz que coração firmado no Senhor não teme más notícias. Deus, Ele cuida de nós, não precisa ficar aterrorizado, porque medo a gente vai sentir. Certo? O medo geralmente ele é uma derivação da ansiedade. A ansiedade, quando ela fica grande, vira medo. Agora, quando esse medo se instala no nosso coração, a Bíblia diz que é um espírito. Como eu disse, Deus não vos deu espírito de medo. Então perceba só uma coisa: existe o mundo espiritual, né? Mas as coisas malignas, elas só têm poder de entrar na nossa vida se nós formos abrindo espaço para elas. Então a ansiedade vem. Ok? E a ansiedade é um sentimento humano, que a Bíblia ensina a gente a colocar diante de Deus em oração para receber a paz do Senhor. Mas se a gente não coloca e deixa essa ansiedade crescer, o medo vai vir sobre o nosso coração. E se nós deixarmos esse medo prevalecer sem tratar a ansiedade, esse medo ele vai se tornar um terror. A Bíblia diz, eles ficaram aterrorizados, está dizendo o texto. Isso aqui já é o que? Já é uma ação maligna sobre eles, porque ficar aterrorizado é ficar paralisado, é você não conseguir dar um passo à frente. Mesmo você sabendo que Deus está ali, você não consegue dar um passo à frente, porque você está aterrorizado, você foi bloqueado literalmente. E quem bloqueia é o adversário das nossas almas, não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No verso 20 diz então: Jesus, então, vendo eles aterrorizados, ele disse: porém eu vos digo, sou eu, não tenham medo. Olha a forma como ele se manifesta, né? Várias vezes aqui no Evangelho de João, Jesus vai falar isso, e ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a porta que se abre. O Senhor Jesus vai dizer para Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Moisés viu Deus na sarça ardente, e ali, quando ele se aproxima, Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés diz: quem está falando comigo? Ele responde: eu sou. Aqui é a mesma palavra usada pelo Senhor Jesus. Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Quem é que pode mais do que eu? A Bíblia diz: os céus e a terra pertencem ao Senhor, foram criadas por Ele, nós fomos criados por Ele, Ele criou as necessidades que nós temos. Será que Ele não vai suprir essas necessidades? Por que nós vamos ficar preocupados e ansiosos se nós temos um Deus que nos criou, sabe as necessidades, Ele vai suprir elas, certo? Ele não nos fez e nos abandonou e nos jogou na terra para viver de qualquer forma. A nossa vida ela está sendo encaminhada pelo Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Nós precisamos acreditar que Deus é maior do que qualquer circunstância e qualquer sentimento que venha no nosso coração, porque quem está conosco é o eu sou. Ele é aquele que é tudo. Deus não foi criado por ninguém, Ele criou todas as coisas. Ele é autoexistente, Ele é soberano. A Bíblia diz, quando Ele resolve operar, não tem ninguém que
pode impedir? Quando ele diz, vou fazer, não há nada que impeça. Então nós não estamos numa guerra de Deus contra o diabo. Deus é soberano, maior é o Espírito de Deus que está em nós do que o Espírito que está no mundo, que tenta fazer bagunça, desorganizar as coisas. Maior é o Espírito de Deus, e nós estamos perto desse Espírito, buscando esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quando ele se aproximou do barco, Jesus diz, não tenha medo. Eu não sei, você já deve ter ouvido falar isso, mas isso é verdade. 365 vezes na Bíblia tem Deus dizendo, não temas, do Antigo Testamento ao Novo. Aí alguns gostam de dizer, né, é um por dia, né? 365 vezes. Então, uma vez por dia Deus está te dizendo, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Então aqui Jesus também está dizendo para eles, não temas. No verso 21 diz, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para ao qual se dirigiam. Cristo, então, quando foi recebido no barco, aquela tempestade parou. Essa é a grande questão. As tempestades, muitas vezes, elas não pararam ainda, porque nós não deixamos Jesus entrar no barco, que significa a nossa vida. Ele já entrou? Se ele já entrou, fique tranquilo, que as tempestades e os ventos não vão nos derrotar, porque ele está ali, e ele traz a bonança. Quem tem Cristo, certo, dentro do seu barco, não vive só de deserto, né? Eu conheço pessoas que sempre falam assim para mim, pastor, eu estou no deserto, eu conheço pessoas que falam para mim há mais de 15 anos isso, e irmão, como é que você está? Pastor, deserto, sabe? Nossa, não dá nem vontade de conversar com a pessoa, porque é tudo negativo, Deus está me provando, estou passando por isso, nunca teve um momento bom, nunca, nossa, Deus abençoou e tal, nunca, eu não consigo entender isso. Teve uns dias para trás, que uma pessoa veio na igreja e foi orar comigo. Quer orar por alguma coisa? Não, ore por mim. E eu orei para essa pessoa. E aí eu disse a ela assim, olha, o Senhor, Ele coloca no meu coração para me dizer que você deve ser uma pessoa que se cobra menos e que aproveita mais as oportunidades que Ele te dá. E eu perguntei assim para essa pessoa, qual o hobby que você tem? O que você gosta de fazer? Não gosto de fazer nada. Falei, mas você não gosta de nada, não gosta de sair com as pessoas, você não gosta de assistir filme, você não gosta de viajar, você não gosta de música, você não gosta de algum tipo de exercício físico, não gosta de nada. Eu falei assim, não pode ser assim, essa vida não presta, a pessoa fala para mim, essa vida não presta. Eu falei, não pense assim, procure fazer, se cobre menos, certo? E aproveite as oportunidades que Deus te dá de você viver de uma forma mais leve. A pessoa levantou da cadeira e falou, isso não existe, foi embora. Eu falei, meu Deus, que pessoa doida, né? Fiquei pensando, é loucura, né? Alguém pensar assim, é alguém se auto-sabotar no nível extremo, né? É a pessoa que tá mal e não quer melhorar, sabe? E existe gente demais assim, que está mal e não quer melhorar. Então a gente precisa querer isso. E Jesus entrou nesse barco e as coisas melhoraram. A gente sabe que tem, em outros relatos aqui dos evangelhos, o caso de Pedro, né? Que Jesus estava vindo sobre as águas e Pedro estava com medo e Jesus falou, sou eu. E aí Pedro disse, então se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. E Pedro começou a andar sobre as águas na direção de Jesus. Só que o texto diz que ele começou pela fé, mas depois os medos começaram a entrar no coração dele, né? O medo da tempestade, o medo das águas, e o texto diz que ele começou a afundar. Então ele começou a andar sobre as águas, que significa andar pela fé, acreditar na promessa de Deus, mas depois ele deixou o coração dele se encher de medo. Isso é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também. Às vezes a gente começa bem e termina mal. Isso é uma coisa muito triste. Eu conheço muitos líderes religiosos que começaram super bem e terminaram mal. Terminaram uma vida cristã totalmente seca, vazia, inútil. Feriram um monte de pessoas, tiveram a família destruída, traíram a esposa, roubaram pessoas, envergonharam o evangelho. Começaram super bem, mas terminou mal. Por isso que eu faço essa oração sempre, igual Salomão disse, Senhor, eu quero terminar bem, eu quero no final poder falar igual o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Então, que Deus possa me ajudar para que eu viva isso, porque eu não quero grandes coisas se for para mim cair e viver um inferno, né? Que é um inferno, o inferno é fora de Deus, e isso não é ruim. Então, o apóstolo Pedro, ele começou a afundar. Cristo foi, pegou na mão dele e disse: ó homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu estou aqui na sua frente, e você duvidou, você começou a andar e duvidou. Quando você começou a andar, você ficou mais perto ainda de mim, começou a afundar. Não tem lógica, cara. Era para o quê? Para quanto mais perto você se aproximar, mais a sua fé crescer. Mas não, escolhe olhar para os lados. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu estou terminando a palavra agora, e eu quero só lembrar o exemplo da mulher de Ló. Ali em Sodoma, eles eram muito ricos, tá? Ló, a esposa, e as 2 filhas que eles tinham. Só que Deus ia destruir aquela cidade por conta dos muitos erros, enganos, pecados, crimes que existiam lá. E o Senhor Deus ouviu a oração de Abraão. Abraão, que era tio de Ló, por misericórdia, então Deus foi salvar Ló e a família. E os anjos do Senhor foram até a casa de Ló e falaram: olha, é para vocês saírem da cidade e não olharem para trás. E eles o que? Saíram. Só que em determinado momento a mulher de Ló, ela vai e olha para trás. E o texto diz que ela se torna, ela vira uma estátua de sal. A vida dela é paralisada. Literalmente, né, ela vira uma estátua de sal e a vida dela já não tem mais o que ser feita. Isso acontece com a gente. Quando nós estamos seguindo em frente, mas sempre escolhemos olhar para trás, sabe? É igual Pedro afundando. Gente, a gente está seguindo em frente. Vamos dar um exemplo. Você já saiu daquele trabalho, certo? Para que ficar entrando no Instagram para ver como é que está a situação lá? Você já está em outra, às vezes está até casado. Por que você fica entrando em Instagram de ex-namorada, ex-namorado, esses trem? Isso só trava as pessoas, só deixa as pessoas o quê? Paradas. Porque ao mesmo tempo que elas estão seguindo em frente, quando elas vão para essas coisas, elas se enchem de medo, se enchem de dúvidas. Isso não pode acontecer. Deus disse para Josué: Josué, diga para o povo, não olhe para a esquerda nem para a direita. Por quê? Na esquerda tinha deserto, na direita tinha montanha. Fala para o povo andar, porque eu vou abrir o Rio Jordão. E Deus abriu, Ele fez milagres. Mas se ficasse olhando, não ia ter outro jeito. Eles iam tomar alguma decisão. Talvez seria o deserto, né, mais fácil de andar. Ou se tivesse cavernas, eles iriam ali para as montanhas. Então, que Deus nos ajude a ter uma fé que cresce, não uma fé que morre no meio do caminho. E a parte final é essa. Então resolveram, verso 21, e receberam Jesus no barco, e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Então, quando Jesus entra no barco, nós chegamos no destino ao qual Ele preparou. Nós podemos ter essa certeza. Se Jesus está no barco, nós vamos chegar no destino que Ele preparou. Então, alcançar promessas são impossíveis quando Jesus não está no barco, tá? Porque promessa é algo espiritual, não tem como a gente fazer isso só pelas forças emocionais e físicas. Então Ele precisa estar no barco, porque Ele guia a gente, né? E Ele ensinou a gente a orar. E a oração é: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua. Então, que a fé e esse milagre maravilhoso que foi feito sirva para que nós possamos então ter o nosso coração cheio de fé, cheio de graça, porque o mesmo Jesus que disse: pega o barco e vai para o outro lado, é o Jesus que garante, você vai chegar lá. Então não precisa ficar aterrorizado. Não foi Jesus que mandou você ir para o outro lado? Então vai tranquilo, né? Se ele tivesse saído por conta própria, aí a gente não põe a mão no fogo. Mas Jesus que falou: pega e vai para o outro lado. Então, Ele garante a trajetória. O que Jesus diz, Ele garante até o final. Amém? Você pode se colocar de pé para você orar comigo, por gentileza? Vamos fazer uma oração sobre isso. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa oração é que nós queremos obedecer o Senhor. E ter essa certeza absoluta de que obedecer o Senhor é a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida, porque se o Senhor é quem nos mandou sair
de um lado e ir até o outro, o Senhor vai nos guardar. Os problemas acontecem no meio do caminho, mas nada é motivo para a gente ficar aterrorizado, com medo. Nós podemos confiar no Senhor, entregar ao Senhor todas as coisas. Se alguma coisa não está certa, não está dando certo agora para nós, eu quero te pedir uma coisa, Senhor, mostra mais uma vez o que nós temos que fazer, porque o Senhor não tem prazer em esconder a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu rogo a Ti que o Senhor possa, Pai, cuidar de cada um de nós, para que nós possamos entender que até as coisas que nós temos capacidade, a gente tem que render ao Senhor. Põe humildade no nosso coração, pureza, põe um coração ensinável, um coração maleável, ajuda-nos a sair da dureza de coração, porque isso não nos leva em lugar nenhum. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser pessoas abertas ao crescimento espiritual, ao crescimento como seres humanos também. É o pedido que eu te faço. Quando nós vermos o Senhor andando por sobre as águas, que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor vem na nossa direção, justamente quando os problemas se tornam mais difíceis, quando eles estavam sendo carregados para aquela panela de pressão que era o meio do lago. Ó Deus, o Senhor foi na direção deles para salvá-los daquela situação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salva nas situações mais difíceis da nossa vida. Ah, Deus, e nós te damos toda a honra e toda a glória por isso. Obrigado, Jesus, porque quando tudo parece que vai dar errado, o Senhor põe a mão. Quando tudo parece que vai desmoronar, o Senhor coloca força dentro de nós que a gente não sabe nem de onde vem. O Senhor é aquele que põe a mão sobre a nossa cabeça e derrama o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós podemos confiar com segurança que o Senhor está vindo na nossa direção e o Senhor vai entrar no nosso barco. Nós queremos, ó Deus, ter a porta aberta, como está escrito. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se assim você abrir, eu entrarei e eu vou jantar com você. Você vai jantar comigo. Que abramos hoje a porta do nosso coração para termos Jesus como nosso companheiro, como nosso guia, o nosso condutor, o nosso mestre, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, a nossa porta, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso Senhor, aquele que é o caminho estreito que nos leva para o céu, o nosso intermediário, aquele que é o sacerdote, o sacrifício perfeito, o grande profeta. Cristo é tudo o que nós precisamos, porque nele nós temos a salvação e a saída. Muito obrigado, Senhor. Aceita essa nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Antes da gente começar um hino, se aceite por gentileza. E nós vamos louvar logo depois. Queria só refletir com você nessa parte do culto, que é uma parte que é cristã, sempre esteve dentro da fé cristã, que é a parte da generosidade, que é a parte da gratidão. A verdade é que nós agradecemos a Deus quando nós ofertamos, quando nós somos generosos, né? Aquele que entende a oferta, ele entende que Deus é soberano. Aquele que entende a gratidão, sabe que a oferta é feita por gratidão, né? A generosidade que nós temos reflete o caráter de Deus em nós. A generosidade, na verdade, é uma das armas que Deus nos dá para o nosso coração não ficar preso no dinheiro. Porque ter o coração preso no dinheiro não é só quem é rico, não. Tem muita gente que não tem nada e tem o coração preso no dinheiro. Então que Deus possa nos dar essa capacidade, porque o apóstolo Paulo, ele disse assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vós se tornais ricos. O Senhor Jesus nos deu vida espiritual para que nós pudéssemos então ter a graça. Ele sofreu para que nós pudéssemos então desfrutar das suas bênçãos. Então, Jesus, ele deu tudo que ele tinha para nós. E na verdade, o que nós fazemos quando nós contribuímos com a igreja é dizer: Senhor,
nós queremos que o ministério que o Senhor iniciou na terra continue se cumprindo através da igreja. Se é uma igreja que prega a palavra, que honra o teu nome, então ali eu vejo o teu caráter, eu sou generoso para que o Senhor possa abençoar. Então isso é maravilhoso. Então eu queria te chamar nesse momento para as ofertas, para os dízimos. Se você quiser, vou pedir para a Angélica passar o envelope. Se você quiser ofertar aí através do envelope, isso é muito importante para nós, né? Porque Deus não precisa de nada do nosso dinheiro, mas nós servimos a Ele e lutamos para que a palavra de Deus continue sendo pregada, porque não é fácil, né? Existem muitas guerras espirituais contra aqueles que pregam a palavra de Deus, contra aqueles que ajudam as pessoas espiritualmente. Então, faça um propósito com Deus nesse dia de hoje, certo? Não interessa, você pode nada ter, nada quiser ofertar, isso não é nenhum problema, mas faça um propósito com Deus, ore pela tua vida profissional, pela tua vida financeira, que o Senhor Deus possa abençoar muitíssimo a tua jornada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui, que cada um tenha ó Deus, para dar e não precise pedir emprestado. Que cada um que está aqui tenha saúde para o trabalho, que cada um que está aqui possa se desenvolver dentro da sua carreira, dentro das suas vocações. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, renovações internas, para que a vida não fique corriqueira,